Então vamos lá? Bom, recebi essa pergunta esses dias aqui, né? O que eu faria se eu tivesse hoje entre 20 e 30 anos e decidi conversar um pouco com vocês sobre isso. Sabe o que hoje em dia se considera, né? Que menos de 30% dos brasileiros eles têm conhecimento na área digital. É o chamado habilidades digitais ali. Então a maior parte das pessoas que a gente conhece, né? 70% das pessoas, elas estão completamente por fora do uso de todas as tecnologias e agora essas pessoas vão ficar extremamente para trás porque elas estão por fora também do uso de IA. Quando a gente considera o uso da inteligência artificial no dia a dia, uma pessoa só ela está equivalendo até por 7 profissionais de mercado normal. Então, se você utiliza ali para executar suas funções, principalmente aquelas mais repetitivas, você é pelo menos 7 vezes mais eficaz. O que significa isso? Todas as pessoas que hoje têm entre 20 e 30 anos, né, 20 a 40 no caso ali, vamos supor, né, que até o 39, que não estão conseguindo utilizar a inteligência artificial para nada no seu dia a dia, elas tendem a ser substituídas por pessoas que aprenderam a utilizar. Hoje até estava conversando com os meninos que eu mandei para eles um podcast inteiro gerado por IA, uma loucura. A gente pegou o jornal aqui da empresa que tem, né, que a gente utilizou para dar as notícias do trimestre, e a gente transformou isso num programa de podcast automaticamente. Demorou 7 minutos para fazer. Imagina quanto tempo a gente levaria para fazer um programa de podcast só de captação, depois edição do áudio, etc. E além de tudo, ter que decupar tudo aquilo, roteirizar, né? Então assim, um trabalho que seria feito provavelmente em 1 a 2 dias ali, acabou sendo feito em 7 minutos por uma máquina que pegou tudo aquilo e gerou automaticamente. Ficou com um ou outro errinho, mas muito bobo assim, eles não conseguiram compreender o rodapé da página, algumas coisas assim, mas no geral dá para você ouvir perfeitamente desde a primeira versão. E da mesma forma que isso está sendo feito, a maior parte das coisas estão funcionando assim. Então hoje, sempre que você vê os textos das pessoas sendo gerados, né, você está percebendo que as pessoas não estão mais errando tanto no português, os atendimentos estão muito mais fluidos e etc, tudo porque as pessoas estão utilizando IA. Boa parte dos grandes bancos do Brasil não conseguiram implementar isso ainda, mas quando você vai para as fintechs e startups, você necessariamente, se você entra no suporte delas, você não está conversando com um ser humano, está conversando com uma IA. Lá na UVP a gente tem feito alguns testes também de uma IA com todo o conteúdo de vídeo, a gente está subindo e alimentando para depois ela conseguir conversar com os alunos. E esse é só um dos sei lá quantos exemplos, né? Então, a primeira coisa que eu faria hoje, se eu tivesse de 20 a 30 anos, para ganhar dinheiro é aprender a utilizar essas ferramentas que eu vou citar aqui de inteligência artificial. Acho que o ChatGPT é o mais óbvio, mas a maior parte das pessoas não tem noção das capacidades do ChatGPT porque ainda não aprenderam a dar um prompt profissional para essa máquina. Então, uma das coisas que você consegue fazer hoje, né, é pedir para o ChatGPT te treinar para dar prompt. Hoje em dia tem um treinamento próprio dele, você coloca ele no modo voz e pergunta para ele o que ele faria se ele tivesse que aprender a dar prompt para IA. E ele basicamente gera um curso de como que você tem que descrever as tarefas para o IA. E você pode perguntar, se eu quisesse que ela revisasse um contrato, o que eu preciso avisar para ela? E daí ele vai gerar para você e te explicar. Você consegue hoje aprender inglês pelo ChatGPT, você consegue simular entrevista de emprego, você consegue gerar ideias de negócio, você consegue estudar qualquer tipo de matéria conversando com ele, porque você consegue colocar ele no modo áudio, né? E você pergunta para ele, por exemplo, o que fazer em cada aspecto e ele consegue te ajudar. Por exemplo, vamos fazer uma simulação aqui para vocês entenderem como funciona isso. Oi, ChatGPT, tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Tudo certinho por aí? Tudo. Deixa eu te perguntar, eu tô fazendo um vídeo aqui sobre o que eu faria hoje se eu tivesse de 20 a 30 anos e quisesse ter uma vida financeira satisfatória, né, na minha vida mais adulta ali, e constituir família e ter uma vida boa. O que você me recomendaria fazer? Olha, se eu tivesse nessa faixa etária e quisesse garantir uma vida financeira tranquila no futuro, eu focaria em algumas coisas. Primeiro, aprender o máximo possível sobre ferramentas de IA, porque isso tá moldando o mercado de trabalho e abrindo várias oportunidades. Segundo, escolher uma área que esteja crescendo, como tecnologia, saúde digital ou até mesmo o mercado financeiro, e se especializar nela. Terceiro, investir desde cedo, mesmo que com pouco dinheiro, em ativos diversificados, como ETFs, renda fixa e até criptomoedas. Quarto, construir uma rede de contatos forte, porque relacionamentos podem abrir portas que você nem imagina. E por último, cuidar da saúde física e mental, porque sem isso, não tem dinheiro que resolva. Com essa base, dá para construir uma vida financeira bem sólida. Viu que doideira? Ele acaba conseguindo, né, compreender o mundo como ele é. Então, assim, hoje em dia você tem uma ferramenta que está disposta a te ensinar praticamente qualquer coisa que você quiser aprender e tá aí, disponível para qualquer pessoa usar. Então dá para você virar um especialista em qualquer área umas 10 vezes mais rápido do que você conseguiria fazer lá atrás, porque só de você conseguir ter um professor que sabe todas as respostas e está disponível 24 horas por dia, já é muito diferente, né, do aprendizado antigo, onde você tinha que ir para uma escola, ter que esperar ter a aula e etc. Quando vê os vídeos no YouTube, os cursos livres, isso mudou muita coisa, né? Criou uma qualidade muito rápida para você aprender, só que existe uma limitação, porque você não tinha como, por exemplo, dentro do inglês ali, você não tinha como ter
professor disponível toda hora. Você tinha que ver uma aula específica que talvez não tenha o que você precisa exatamente. Então, assim, os cursos, eles te dão uma base muito sólida, muito bom, né? Você faz um curso de inglês direto, mas para treinamento, por exemplo, de comunicação e tal, não tem melhor do que a IA, né? Para te ensinar qualquer idioma e etc. Então, você pode conversar com o ChatGPT em qualquer língua e pedir para ele te corrigir o seu sotaque e etc, que ele consegue fazer tudo isso. Então, primeira coisa, eu aprenderia a utilizar o ChatGPT, o DeepSeek, o Grok também tá muito bom, qualquer uma dessas iniciais aí. Agora, não utilizar IA é loucura. Se você tá nessa idade e não sabe utilizar IA, você tá sendo negligente com o seu futuro. Segundo lugar, aqui eu aprenderia a utilizar alguma ferramenta realmente de geração de imagem. Isso aqui, cara, não tem limite para a quantidade de coisas que isso consegue fazer. Quando você vai no Midjourney ou no Dali, né, ele tem capacidade de criar imagem, thumbnail, logo, campanha. Eu e o Vandinho aqui, a gente gera, sei lá, quantas trocentas coisas por ele. Agora estão aprendendo até, inclusive, não só criar imagens, como a fazer o fundo para as thumbs, né? A Bruna também, que faz thumb pra gente aqui, certeza que ela tá com entupida de ar, porque você olha o fundo das imagens, tá sempre aquela coisa mais caótica do mundo, né? E isso funcionou muito pra gente gerar bastante visualização aqui. Serve para você ganhar como designer e mesmo sem ter uma formação na área, né? Tem muita gente utilizando isso. Gera o vídeo com IA, né? Gera a thumb com IA, gera os títulos com IA, gera o conteúdo com IA e sobe no canal e tá fazendo uma bagunça danada aí. Às vezes adianta muito o trabalho, né, Raul? Às vezes você nem usa igual a Bruna, esse trabalho que a gente faz aqui no canal. Ela não usa totalmente. Não, não é mas 100%. Pra criação de pra IA, criação. Porque é uma coisa que você ia testar, tal, você vai lá no Canva, hoje digita também o comando, que é um de geração de imagem também, você já consegue partir de algum ponto, né? Ele já consegue compreender melhor o que você tá tentando imaginar ali. Até os arquitetos estão utilizando pra caramba também, cara. Vi esses dias uma arquiteta mostrando como é que ela tava gerando, né, os projetos iniciais pra mostrar pros clientes de referência que ela não tinha antes. Cara, ficaram chocados. Os clientes, tipo, fechavam o projeto na hora. Porque ela conseguia mostrar o que ela tava imaginando, né, na cabeça dela. Ela gerava uma coisa próxima ali sem ter que utilizar todas as ferramentas AutoCAD, sei lá o quê, porque não fica tão realista. Ou quando você finaliza o projeto, você que é arquiteto aí, aquele projeto inicial, você manda ele, a imagem, gerar em imagem realista. Depois você desenhou o projeto e manda pro cliente. Cara, a mulher mostrou que ela teve um aumento de 50% a mais de fechamento de contrato. Olha que loucura, né? Terceiro ponto aqui. Para se organizar, né, e para estudar o Notion também com GPTs aí personalizados. Então você consegue criar assistentes para te ajudar a estudar, para organizar a sua vida, para escrever textos ali. E você consegue hoje criar ferramentas dentro do Notion, porque o Notion é uma ferramenta de organização, que as pessoas estão vendendo essas estruturas organizadas em Notions para a empresa utilizar direto. Então o cara está criando ali sistemas mais simples, por exemplo, para gerenciamento de estoque, sistemas mais simples para controle de panificadora. Doideira, os caras vendem hoje em dia uma estrutura dentro do Notion com IA para o cara saber, por exemplo, que horas que ele precisa fazer pão para controlar o estoque. Olha que maluquice, cara. Então o cara pega ali uma IA junto com o Notion e ela avisa certinho qual que é o melhor horário, baseado também no tráfego da loja. Os caras estão subindo os dados, por exemplo, de catraca, de panificador, etc, para ele falar qual coisa ele deve desenvolver com base no que sobrou também, para não sobrar nada na prateleira. Olha que loucura, né? Essas organizações aí para padaria, marcenaria, para várias outras coisas estão sendo muito utilizados também. Achei isso genial aí, mas você consegue ver, né, por exemplo, o que dá para fazer. Então, olha que loucura, com 3 ferramentas aí, isso já tem uma mudança completa. Agora vem aqui o quarto, né, ferramenta, o Runway ML, o PIKA, né, pica pra caralho, e o CapCut com IA também. Tem edição de vídeos automatizadas, cara. Subi lá meu vídeo, um de ontem que eu fiz do Nubank, não é um vídeo que eu tive que gravar. Eu fiz lá, subi e ele simplesmente gerou um vídeo maravilhoso, falando sobre o tema, só digitei o que estava acontecendo e ele gerou um prompt. Ficou incrível. Ninguém nem percebeu que era IA. Olha que maravilha. Então, fui lá, ele faz a edição, coloca, né? Dá pra você fazer shorts pro YouTube, dá pra você fazer reels pra empresas aí, dá pra você fazer dublagem de vídeos. Tem gente pegando vídeos de vários lugares aí, coloca dublagem, e daí muda a voz com outro programa, e daí sobe de outro jeito. É um delírio. Então, assim, esses modelos de edição já estão gerando muita receita. Você tem aqui no YouTube, tem canais que eu conheço, que eu acompanho, que já estão com 3 milhões de seguidores, que foi gerado 100% por IA. Tá uma febre agora dos canais darks, né, Raul? Então, e pra você ter noção, tem tanto canal dark na internet que o RPM do YouTube ele tá caindo drasticamente, porque tem mais vídeos concorrendo em todas as áreas. Então, assim, se você trabalha com criação de vídeo, etc., não tá utilizando IA ainda, começa a utilizar. Ah, Raul, mas eu trabalho com uma criação muito específica, que eu não sei se funciona. Cara, funciona. As pessoas estão conseguindo se aprofundar em temas. Quando você pega o investigar ali do ChatGPT, ele tá gerando conteúdo que praticamente é uma tese de doutorado, assim. Os caras estão conseguindo fazer coisas incríveis, gera vídeos muito profundos. Se você não tá usando, não adianta brigar com a tecnologia, gente. Ela vai ser utilizada por todas as
outras pessoas do mundo. Se você não começar a utilizar, você vai ficar para trás. E aí tem por último o Eleven Labs e o Descript, né, que gera voz, traduz e dubla vídeos, foi o que eu utilizei para gerar o podcast aqui da empresa também. E ficou super legal e dá para você vender os vídeos dublados, fazer canal automatizado, audiobook com IA. Tem empresas que trabalham fazendo audiobook, né, e que antigamente o cara tinha uma demanda que ele não conseguia aceitar. Olha que doideira isso. Você trabalha fazendo audiobook, aí as empresas que fazem audiobook, elas recebem uma grana bizarra para colocar um livro em audiobook. Tinha uma pessoa lendo aquilo. Tá sendo tudo feito por IA hoje. E as empresas que fazem ainda no processo normal, elas cobram tipo 25 mil para fazer um livro virar audiobook. Tem uma galera simplesmente cobrando dos autores aí tipo 700, 800 reais, porque ele organiza o prompt até o prompt ficar bom e consegue mandar pro ar, cara. Consegue pôr um audiobook. Tem gente pegando todos os livros que já venceram o direito autoral, da humanidade mesmo, livros históricos, colocando tudo de audiobook e movimentando aqui no canal do YouTube. É uma doideira. Você pega tipo assim, Platão e põe todo o livro inteiro. Pega os livros do Platão, pega livro que já não tem mais direito autoral, entendeu? Um livro que já passou. Tem galera transformando, por exemplo, tirinhas antigas também, que já caiu direito autoral. Até o Popeye, né? A galera tudo transformando em vídeos gerados com IA. É uma maluquice e você tem como fazer muito dinheiro com isso. Principalmente se você escolher um nicho. Não sai gerando vídeo de tudo quanto é coisa, nem coisa tosca. Escolhe assim, por exemplo, vou pegar todos os filósofos pré-socráticos, vou colocar aqui os vídeos. Aí você cria lá um canal Sócrates, pré-Sócrates, e vai e gera todos os vídeos. Por quê? Você vai atrair uma audiência mais interessada. E daí você revisa direito, faz uma coisa bacana. Tem muita gente fazendo lixo aí não consegue bombar. Mas quem tá fazendo legal vai ganhar dinheiro de verdade com isso. Pelo menos até alguém dizer que esse tipo de conteúdo não pode, né? Porque em algum momento também vai ter que começar a ter restrição. Então tem que aproveitar que a legislação tá muito no começo. Nenhum deputado entendeu como é que usa ainda, que vai começar a legislar isso no mundo inteiro, eu tenho certeza, né? Porque se não legislar, a gente tem aí a maior loucura dos últimos tempos, né? Tem gente dublando os vídeos e subindo o vídeo de outra pessoa, né? Troca o rosto. Tem um IA que troca o rosto do vídeo, você sobe o mesmo vídeo e aí não sabe de quem que é o direito autoral. É um delírio. Então, enquanto a legislação não evolui, é isso. E aí, cara, como é que você pode ganhar dinheiro com isso, né? Primeira coisa, aprender rápido a utilizar essas IAs e montar um portfólio. Isso em 30 dias hoje você consegue dominar o básico, né? E ter exemplos prontos. Você tem IAs tipo Humanos que cria site para você oferecer essas coisas. Vou mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz com Humanos aqui. Por exemplo, essa ferramenta aqui, ela converte, né? Eu precisava de uma ferramenta porque o Google tava sem conversor de dólar. Ela converte automaticamente, ela puxa automaticamente a cotação do dólar do dia e a Selic e a inflação. Então já coloquei aqui no site do Investidor Sardinha. E isso aqui tudo foi gerado, né? Inclusive o texto foi gerado por um IA. Eu não tive que fazer absolutamente nada. Aí vamos supor, por exemplo, que você montou aí sua empresa de serviços, né? Vamos lá no ChatGPT. Então, olha só, aqui eu vou fala o nome aí da empresa do jovem que tá do meu outro lado aí, de, por exemplo, audiobooks. Pré-Socráticos. Me dê 10 sugestões de nome para um canal que fala sobre os autores pré-socráticos. Olha o que dá para fazer. O som do Logos, Pensadores do Caos, Tales e Cia, A Origem de Tudo, bom. Entre o Ser e o Nada. Bom, gostei. Faça uma logo agora para um canal chamado Entre o Ser. Aí já te pergunta como é que você quer. Aí eu falei minimalista e filosófico. Claro, vou fazer aqui com o primeiro prompt, né? Mas poderia trabalhar melhor. Tô fazendo aqui como se eu fosse uma anta. Dava para ser bem mais específico aqui. Ficou muito legal. Um círculo e um quadrado, escrever entre o ser e o nada. Agora, eu vou em outra IA, vou colocar aqui até no alto esforço, né? Não, vou colocar até no esforço curto. Faça um site completo para uma empresa de audiobooks de filosofia, que é um SaaS, para quem quer aprender mais sobre filósofos pré-socráticos. Gere o texto e todo o resto. Inclusive, desenvolva o preço. Aqui está a logo. Aí eu peguei, a IA fez a logo, agora eu fiz a outra coisa. Daí mandou ela gerar um site. Bom, essa daqui é a primeira versão do que a IA fez, né? Então tá aqui Entre o Ser e o Nada, sobre nós, catálogo, planos. Aí a sabedoria milenária, que ele fez uma cagada, né? Podia ter posto a imagem e tal, mas isso aqui é a primeira versão que ele gerou. Eu não vou pedir pra ele arrumar não, pra gente não tomar mais tempo aqui. Ele levou ao todo quase 20 minutos pra fazer essa versão aqui. Então ele colocou já o audiobook do Tales de Mileto, colocou do Anaximandro de Mileto, do Anaximenes de Mileto também. Então você tem como ver detalhes, né? Duração estimada 55 minutos e tal. Olha o tanto. Pitágoras e os pitagóricos, Pedócles de Agrigento, e eu não falei nada, né? Tudo isso foi ele que pesquisou. Então ele pesquisou todos os pré-socráticos aqui, os mais importantes, os sofistas, os atomistas, os filósofos pluralistas e também da escola eleática, né? Então, olha que legal, cara. Então ele fez tudo isso, catálogo de portal sonoro para o universo dos filósofos que antecederam Sócrates, Platão e Aristóteles. Aqui cada audiobook é uma chave para desvendar as ideias revolucionárias. Então ele fez isso, criou os planos já, pra gente também. O plano sábio, né, que custa R$299 por ano. Plano oráculo, que é vitalício. Você paga uma vez só e tem acesso eterno ao conhecimento. E criou o plano mensageiro também. Olha que loucura. Ele criou a tabela comparativa entre os planos e um FAQ.
É isso, já com a nossa logozinha ali, dava pra pedir pra ele arrumar, né? Mas ele tentou seguir a estética da feiura da logo, né? Porque eu não pedi também pra ferramenta que fez arrumar. Criou termo de serviço, criou também termo de serviço e política de privacidade. Não colocou o texto ainda, mas daria pra pedir pra ele arrumar. Meu Deus. Ele criou também já um blog com alguns artigos em destaque, né? Parmênides e a busca pela verdade imutável, que loucura. Então, como você conseguiu ver aí, é simplesmente incrível o que o Humanos consegue fazer, né? E ele é uma das IAs da China aí, muito forte. Né? Mas você tem diversos outros que conseguem fazer coisas bem semelhantes. Eu vou deixar o link aqui do Humanos, porque lá precisa de convite, então vou deixar um link aqui para vocês, para você poder utilizar, para não ficar sem acesso, né? Porque ela ainda está fechada. Se você conseguir dominar esse básico, né, para começar a vender serviços simples, que seja uma dublagem, criação de conteúdo para criadores, post vídeo para redes sociais de pequenos negócios, edições aí, thumbnails, né? Você pode fazer um site, né, e começar a divulgar esse site no Facebook, gastando pouco, ou você pode divulgar em sites como Fiverr, Workana, e você consegue sobreviver. Dá para você criar os seus próprios produtos também, não recomendo, que é um pouco mais difícil, né? Você vai ter um pouco mais de trabalho, e você pode fazer isso com pouquíssima ou nenhuma grana, né? E você depois pode conseguir, sim, escalar com conteúdo ou um SaaS simples aí. Mas o que eu tô te dizendo? Se você dominar isso aqui hoje, pessoas são simplesmente curiosas e conseguem gerar ferramentas e tal, se você mandar o seu currículo gerado num Manus, por exemplo, aí, para alguma empresa menor que está tentando aprender a utilizar IA, tem várias empresas contratando profissionais agora, você sai de um emprego, às vezes, né, de call center, emprego horrível, você consegue sair desse lugar, por exemplo, para uma pessoa que está empregada aí ganhando 4.500, que é mais ou menos o que estão oferecendo para pessoas que dominam IAs e que sabem arrumar esses processos dentro de empresa em início de carreira. Quanto mais útil você for para aquele negócio, obviamente, você vai ganhar mais dinheiro. Então, assim, não tem nem como dizer que essa não é a melhor janela de tempo de todas. Assim, e você começando a ganhar dinheiro agora, já começa a conseguir investir, né, o conselho que a IA te deu lá atrás, e começando a investir com 20 anos, meu lindo, você vai ter uma fortuna daqui a alguns anos. E é a coisa mais simples do mundo. Pede para a própria IA te treinar no que você pode dar uso para IA e depois me comenta aí. E se você já está ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. A gente é a maior escola de investimentos hoje do Brasil. Nossa landing page nova vai ser gerada com IA, com certeza, explicando melhor as nossas vantagens, né? Mas enquanto ela não é, você pode preencher aí o seu questionário e no final do questionário você vai falar com um ser humano. Se você for aprovado para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que sou um ser humano por enquanto o IA não me substitui. Talvez esse vídeo tenha sido inteiro gerado com IA, talvez for um vídeo gerado com IA. Comenta aí se você acha que esse vídeo foi gerado com IA ou não. E aí, o que você pode fazer? Preencher esse questionário até o final, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né? Com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Quer descobrir se isso é verdade? Pode pesquisar, reclame aqui, Jus Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, não é isso? Ou, se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça R$ 10.000. Investimento melhor que isso não tem, né? Você vai ali, processa, danos morais, sei lá o que, eu vou ter que te pagar. E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí. Agora eu vou ver se vocês não deixaram alguma pergunta. Fala, Raul, tudo bem? O cara me deu 10, ó. Tenho 26 anos e um salário de aproximadamente 6 mil. Tenho um financiamento de um carro a uma taxa de 1,58% ao mês, 250 mil no banco. Desejo iniciar agora a investir e gostaria de saber se é melhor quitar meu financiamento de 90 mil ou devo manter o financiamento e tentar tirar uma taxa superior ao mercado nos investimentos. Cara, você não vai ganhar mais de 1,58% assim, fácil, tá? A não ser que você tenha uns investimentos feitos há muito tempo atrás, que até é possível, mas 19% é a taxa que não é realista. Então, não faz sentido você tentar recuperar dinheiro no mercado. O máximo que você vai fazer é correr risco desnecessário e perder dinheiro pra caramba. Então, não faz sentido. Agora, pode não compensar também adiantar o financiamento, porque o que pode acontecer é que o seu financiamento não muda a taxa de juros. Então, por mais que você quite agora, talvez você não vá deixar de pagar. Tem que ver qual que é o modelo. Se o seu modelo de financiamento é um modelo que você quitar agora vai te pagar, né? Você vai pagar menos de 14% ao ano de juros,
A taxa Selic está em 14%, compensa. Se você for pagar mais de 14% ao ano em juros, deixa rolar, porque carro é besteira, não compensa gastar dinheiro com isso. O que não significa que compensa financiar um carro, tá bom, gente? É só pra já tá feito no caso dele. Pergunta, Raul, tudo bem? Teria como fazer um novo vídeo sobre a Bolsa da Argentina depois dessa onda dos tarifácios dos Estados Unidos? Aproximação com o Trump, empréstimo com o FMI, o fim do controle cambial? Cara, deixa eu ver. Não. É um vídeo que deu 50 mil views, ninguém está interessado em Bolsa da Argentina. Se vocês estivessem interessados, teria dado mais visualização. Então, não tem como. Beleza? Beijo. Hoje de manhã recebemos a notícia que nenhum de nós queria ouvir. A Gabi se foi. Uma menina de apenas 25 anos que batalhou como poucos para conquistar o seu espaço na UVP. Desafiou tudo em que acreditava. Mergulhou de cabeça nos estudos, se reinventou. Ela era puro esforço, coragem e vontade de viver. É difícil encontrar sentido. Uma gripe, uma internação repentina e o mundo perde o compasso. Nada parece fazer lógica, mas ao olhar para aquele sorriso, para o brilho que ela carregava, talvez a resposta esteja ali. A Gabi jamais seria uma senhorinha de cabelos brancos. Ela era intensidade demais para isso. Era irreverente, falava o que pensava, ria alto e nos fazia rir também. Aos amigos e familiares, desejamos toda a força possível, mas sabemos, no fundo, que a ausência dela será sempre gigante. Até logo, Gabs. Você marcou nossa história com tinta permanente. E a bandeira da UVP que você ajudou a levantar nunca mais será a mesma sem você.